Olá pessoal. Pessoal, a gente vai falar a respeito do que está acontecendo no mundo. O mundo anda meio maluco ultimamente, né? Não sei por que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Será porque o mundo está acelerado desde o tempo que a gente ouve falar da existência da Terra, do universo, das coisas? Parece que a tendência é cada vez mais mudar, né? O tempo, as pessoas, as coisas, sei lá o que está acontecendo. Eu acredito que quando o próprio Cristo falou a respeito do fim dos tempos, eu acredito que tudo isso está se encaminhando para o fim da existência humana mesmo. Aí vem aquela questão, e quando será o fim? O próprio Cristo falou: e quando vide todas essas coisas acontecer, então é um sinal do fim dos tempos. Mas será se a própria existência humana tá no final já, digamos assim, fim dos tempos? Para o cristão não há dúvida. O que você acha a respeito do fim da existência da humanidade? Ou será se isso é uma premonição do fim dos tempos? Quando tudo isso está acontecendo, a gente vê terremoto, o que acontece no Japão de vez em quando, em países, até aqui no Brasil, né, que não existia isso. A gente ouvi falar não, tá acontecendo maremoto, tempestade muito grande no sul do país. Rio Grande do Sul foi atingido esses tempos aí, onde morreu muita gente, né? Não só no Japão, a própria Malásia. Malásia, a gente dá uma certa razão porque lá fica uma região onde existem muitas placas tectônicas, né? Eles falam a respeito do, do abalo sísmico, né? Que acontece essas coisas de vez em quando. A gente dá uma certa razão para a ciência quando eles explicam isso. Mas em região que não existia, o próprio Brasil é um país onde eles falam que as placas tectônicas não passam aqui no país. E por que está acontecendo maremoto, né? De vez em quando acontece na região ali do sul do país. Terremotos, bem de pequena potencialidade, mas está acontecendo já. Isso não existia aqui. E a humanidade está um pouco meio, digamos assim, apreensiva. A gente vê nos tempos de Cristo, né, que existia vários problemas humanísticos a respeito da própria credibilidade do ser humano nos próprios tempos cristãos, aliás, nos tempos de Cristo, existiam essas coisas também. Mas ultimamente está sendo uma aberração. O ser humano está se esquecendo completamente da sua essência. Os próprios indivíduos, eles não têm mais aquela força de buscar o que é essencial à vida humana para uma certa, digamos assim, credibilidade em si mesmo. O ser humano hoje em dia vive por viver, de qualquer jeito, vai empurrando com a barriga, como o ditado diz. Será se esse é o fim da humanidade?
O que você acha? Eu, como cristão, eu acredito que tudo que Cristo falou, tudo que as Escrituras, conforme os tempos profetizados pelos profetas, conforme as sábias palavras profetizadas, muito que está acontecendo. Tem muitos que apontam para Matusalém, mas Matusalém não tem nada a ver com essas coisas, não. Acredito que não. Matusalém, não, Matusalém não, desculpa, aquele francês lá, ó, esqueci o nome do cara, que profetizou muitas coisas que ia acontecer no final dos tempos. Não é Matusalém, Matusalém é a pessoa mais velha que, segundo a Bíblia, viveu na face da terra. Como que é o nome daquele francês lá que profetizou que o mundo ia acabar não sei quando? Bom, vocês devem lembrar quem é, eu não lembro agora. E quando nós falamos a respeito da essência do ser humano, parece que grande parte da sua essência está acabando, né? O ser humano não tem mais aquele espírito próprio de felicidade, digamos assim, do ser humano. Ele é um ser de qualquer jeito aí, não tá nem aí com mais nada. Se tá vivo, se não está vivo, não está vivo, e parece que a sua essência tá se acabando aos poucos. A gente vê que quase ninguém hoje em dia dá valor para outro indivíduo, cada um cuida de si e assim vai. O próprio Jesus falou que quando vedes todas essas coisas acontecer, então sabeis que está próximo o fim. Mas o fim de quê? O fim dos tempos, o fim da existência humana, o fim do egoísmo, do egocentrismo, né? Ou a própria essência humana, sei lá. Eu sei que ele falou a respeito do fim dos tempos e muito do que ele falou está se cumprindo, está tudo certo conforme ele falou. Vamos pedir a Deus que ele transforme. Aliás, se o ser humano não quiser se transformar, Deus ele transforma a pessoa, mas é só se a pessoa der lugar para ele, né? E buscar ele, amá-lo, ter a sua vida regida por Deus, por Cristo, pelo Santo Espírito de Deus. Acredito que o ser humano achará a paz, a tranquilidade e a felicidade para viver. Mas se o ser humano não busca Deus, busca o seu próprio egocentrismo e vive a vida de qualquer maneira, atrás dos prazeres carnais, aí pode até ter dias bons, né? Mas, digamos assim, uma espiritualidade ligada com o Criador é um pouco dificultoso ele ter. Mas o que você acha? Será se as coisas dos fins dos tempos estão todas acontecendo? Eu acredito que de certa parte todos esses são sinais que Cristo falou
e alguns dos outros profetas, né, dos sábios profetas do Antigo Testamento. E até muitos falaram a respeito das coisas, da vida, da humanidade, no Novo Testamento também. Do meu ponto de vista, que sou uma pessoa cristã, eu acredito que a perfeita felicidade somente em Jesus. Somente encontramos em Deus e em Jesus. O ser humano, enquanto humano, ele tem a sua base de, digamos, de felicidade enquanto ser humano, mas isso é uma coisa superficial. Um dia ele tá tranquilo, no outro dia tá a sofrência da carne, né? As próprias consequências que o ser humano possa enfrentar na vida, porque a vida é uma gangorra, né? Um dia tá bem, outro dia não está bem. A vida, como todos sabem, é feita de escolhas. E quando nós escolhemos uma coisa, então outra coisa vai ser perdida. Seja essa boa ou má, né? É certo que a maioria das pessoas procura as coisas boas para viver a vida. E quando é uma vida abastada, digamos assim, com recursos financeiros, com recursos, tem uma certa estabilidade econômica, o ser humano ele procura sempre uma coisa para se dar bem, né? Para viver bem, para alimentar o seu espírito, alimentar a sua vontade. E quando a pessoa é uma pessoa que tem amabilidade divina, ou seja, que busca as coisas de Deus, ele é um ser, ele é uma pessoa que tem uma certa felicidade permanente. Não digamos assim que vai ser sempre a felicidade sem problema, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas fraquezas, ainda que às vezes não demonstramos, mas todo ser humano tem a sua fraqueza de uma forma ou de outra. Por quê? Porque somos humanos. E quando a pessoa é humana, então existem as duas naturezas, a divina e a humana. E uma vai sempre estar, de vez em quando, cambaleante, né? Pois é, esse é o problema da humanidade, é o problema do ser humano. Os próprios apóstolos, eles tinham esse problema da, da carne, né? A carne puxa para um lado e o espírito puxa para outro. O espírito que veio de Deus, ele quer voltar para Deus, então ele quer se fortalecer através das orações, através do contato com Deus, enquanto a carne, pelo contrário, que veio da terra, a carne busca as coisas da terra porque de lá veio e busca as coisas, prazeres terrenos, seja esse alimentado pelo prazer carnal, pelo prazer alimentar, pelo prazer de ter muita riqueza, muito poder, coisa assim. Até pelo prazer de se querer ser mais do que os outros, esse é um prazer, a vontade da carne, a vontade do próprio ser humano. A gente vê lá se eu não me engano, no livro de Tiago, ele fala a respeito da vontade da carne e da vontade do espírito.
E isso é uma pura realidade, uma pura verdade, digamos assim. Um puxa para um lado e outro puxa para outro, porque um veio de um lado e outro veio de outro. O ser humano, ele tem a sua vida de 70, 80, 90, tem muitas pessoas que vivem até mais de 100 anos, cento e poucos anos. O próprio sábio escritor bíblico, ele diz que o que passar de 70 anos é muita canseira e enfado, né? E quando o ser humano hoje em dia, quando faz 50 anos, já está cansadíssimo, cansadíssimo. Já percorreu muitas estradas, fez às vezes o que não era do agrado do Senhor, do agrado de Deus e às vezes sofre as consequências, né? É claro que quando nós amamos a Deus e servimos a sua vontade, nós vamos ter a nossa vantagem de sermos pessoas espirituais, porque nós alimentamos o espírito. E o Senhor falou que quando nós buscamos viver uma vida espiritual, nós vamos ter mais felicidade, mais alegria na vida. É isso. Se você é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que crê em Deus, é cristão e tem os seus sofrimentos, digamos assim, na carne, você é uma pessoa sofredora, seja essa por falta de recursos financeiros, porque hoje em dia o que a maioria das pessoas sofre por falta de recursos financeiros para se alimentar, para se vestir, para ter a sua moradia própria. Essas são as consequências que às vezes enfrentamos na vida, né? E quando nós temos os nossos recursos, fica mais fácil a nossa vida, os nossos dias são mais tranquilos. Enquanto tem outras pessoas que não têm os seus recursos financeiros e sofrem muito. Já tem outros que têm o seu recurso, né? Quando é cristão, fica mais fácil de cultuar a Deus, de ter a sua vida no dia a dia vivida com mais tranquilidade. E assim vai. No dia a dia, cada um tem as suas formas de pensamento e de existência, digamos, existência humana. Humana e espiritual também, né? Porque nós somos humanos e espiritual. É isso. É uma palavra que eu tenho a falar. Será? Se nós estamos no fim dos tempos, o que você acha? Ou será se a humanidade vai ter muito tempo ainda para viver? Os agnósticos, eles acreditam que isso é simplesmente uma fase da vida que é vivida pelo ser humano, pela humanidade. Muitos que são ateus, eles não têm a crença no nosso Criador, que é uma pena. Eles acham também que isso é algo da própria vida, da própria existência, né? Isso já foi feito assim para ser enfrentado pela humanidade, ou seja, catástrofes sísmicas e problemas da humanidade sempre vai existir. Eles acreditam nisso como sendo uma naturalidade, ou seja, os agnósticos e ateus. Nós que acreditamos em Deus, nós acreditamos que isso é mais um passo
para o fim dos tempos, enquanto agnósticos e ateus acreditam que é naturalidade, mas tudo, como diz as escrituras, servem para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Então vamos ter a nossa fé não abalada com tudo o que acontece, seja pela desfalência ou pela falência do ser humano, ou seja pela descredibilidade que às vezes o ser humano enfrenta, às vezes da própria existência humana ou da própria essência humana, ou seja, porque todas essas coisas tendem a acontecer no dia a dia. O que você acha? Isso é natural ou é uma inovação que vai sempre ter essa forma de mudança no dia a dia? Ou seja, essas coisas vão sempre acontecer com mais frequência, ou é sinal do fim dos tempos? Isso aí é algo a ser pensado. É uma coisa que leva os nossos pensamentos a crer de um lado ou de outro, seja essa credibilidade cristã ou não cristã. Do meu ponto de vista, eu acredito que esse é mais um sinal dos fins dos tempos. Bom, pedimos a Deus para que coisas melhores possam acontecer para o bem daqueles que amam a Deus. E pedir a Deus para que a vida dos ateus e dos agnósticos também possa ser mais feliz, né? Para todo mundo ser mais feliz e abençoado. Nós, como cristãos, não devemos ter distinção entre ninguém, mas essa é a humanidade. Todos têm pensamentos diferentes e crenças diferentes, né? E a sua própria forma de existir também é diferente. Pedimos a Deus para que nós, como cristãos, Ele ilumine os nossos pensamentos, tanto nosso como de todos os outros que não têm uma certa crença no seu nome. Que Deus nos abençoe. Felicidade, pessoal. Tchau, tchau.